Olá, uma ótima tarde para você que está ligado aqui na programação do Canal do Boi. Estamos chegando aqui para apresentar para você ao vivo agora mais uma edição do Agricultura BR. Para você ligado aqui no Canal do Boi, para você também ligado na TV Imaculada Conceição, canal 15.1. Uma ótima abençoada semana para você e um ótimo abençoado também mês de setembro. A gente vai trazer todos os destaques para você ao longo da nossa programação hoje. Bom, na programação de hoje do Agricultura BR, eu vou mostrar para você que as commodities brasileiras tiveram queda. E você vai ver também que o Brasil aumentou a cota de importação de etanol americano sem tarifa. E tem também o fechamento aí do Congresso Brasileiro do Algodão, que foi realizado na semana passada lá em Goiânia. Todas essas e outras informações para você ligado na nossa programação, agora no Agricultura BR. Bom, só me corrigindo aqui, abri o programa falando bom dia para você, é costume meu aqui, apresentando o primeiro programa da casa, é uma ótima tarde para você, tá? Agora são um pouco mais de 11 horas aqui no estado de Mato Grosso do Sul, um pouco mais de meio-dia para você em todo o Brasil, então uma excelente e abençoada tarde para você que está ligado aqui na nossa programação. Bom, e um fator limitante de produtividade da soja em Mato Grosso são as plantas daninhas. E o manejo integrado é a solução. A gente já começa trazendo informações para você sobre este assunto na participação do Valdir Pacheco. Segundo um levantamento da Embrapa, plantas daninhas geram perdas que podem chegar a 15% da produção mundial de grãos todos os anos. Sem um controle adequado, essas perdas podem chegar a 40% da produção de uma lavoura. Nos últimos anos, pesquisadores orientam produtores para o planejamento e manejo integrado, que são fortes armas contra as ervas daninhas resistentes. O que tem impactado no custo de produção em Mato Grosso foi o aumento da incidência de plantas daninhas nas lavouras, ocasionado pelo aumento de espécies de difícil controle. As plantas daninhas podem ter sido um dos principais fatores limitantes na produção da cultura da soja na última safra no estado. A principal forma de controlar ervas daninhas é o planejamento com antecedência, utilizando o manejo integrado. Fazer o levantamento correto das espécies invasoras em seu estágio de desenvolvimento. Para isso, existem técnicas no manejo de cobertura, dessecação antecipada, uso de pré-emergente e tecnologia de aplicação de defensivos agrícolas. Outra recomendação dos especialistas é ter a capacidade de integrar o passado, analisando o histórico da área para, no presente, saber tomar a decisão com eficácia para, no futuro, mensurar os impactos das ações realizadas. Boas práticas agronômicas ajudam na adoção do manejo integrado e contribuem para o desenvolvimento do potencial produtivo das plantas. Para isso, é importante integrar o controle físico, biológico e o mecânico com os herbicidas, sempre respeitando as aptidões e limitações dos produtos. A utilização das plantas de cobertura, como braquiária e acrotalária, podem ser usadas no controle biológico de plantas daninhas, pois elas cobrem o solo e evitam o surgimento das plantas indesejadas. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Bom, produtos agrícolas como soja, café, algodão e milho registraram baixas expressivas nas bolsas americanas no mês de agosto. Alavancadas por incertezas sobre a produção nos Estados Unidos nessa safra 19 e 20, em consequência de problemas climáticos, os sinais de que a colheita americana será maior do que esperada derrubaram os preços no ano passado. Vamos agora até São Paulo, vamos até a Bolsa Brasileira de Mercadorias, conversar com Walter Puga Júnior, que tem mais detalhes sobre este assunto. Boa tarde, Puga, seja bem-vindo por aqui.
Boa tarde a você, Adriano. Boa tarde a todos. Olha, o que ocorre aqui de fato, entre as principais commodities agrícolas que o Brasil exporta e também suco de laranja, nós tivemos uma baixa agora no mês de agosto, né? No caso do milho, aquela reação durou pouco no mercado internacional, né? Depois de algumas altas na Bolsa de Chicago durante o mês de junho e de julho, que foram alavancadas, como você bem lembrou, pelas incertezas sobre a produção norte-americana de milho na safra agora 2019-2020, lógico, há problemas climáticos lá, os sinais de que a colheita americana será maior do que era esperado derrubaram os preços em agosto. Para você ter uma ideia, o Jornal Valor Econômico destaca hoje que, baseado nas médias mensais dos contratos futuros negociados em Chicago, os contratos futuros de segunda posição, que é o contrato segunda posição, é sempre o contrato que tem maior volume de negócios, eles mostram que a queda em relação ao mês anterior foi de quase 11%. Ou seja, em agosto o milho perdeu aproximadamente 11%, e isso devolveu todos os valores praticados lá atrás, em maio, né? Na comparação com a média de agosto de 2018, ainda até que houve uma alta, né? Uma alta de 3,4%. Mas comparado aí com os valores do milho em maio, e junho e julho, realmente a perda foi muito grande. A estimativa de rendimento divulgada pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, no caso do milho, é de que será lá de 10.600 toneladas por hectare, Adriano. A estimativa era de que nós teríamos, no máximo, 10.400 10 toneladas e 400 quilos por hectare, mas já subiu para 10,6. E como a área plantada está acima do que o mercado estimava, lógico, né? Na verdade, nós tivemos uma pressão sobre os preços, né? Preço do milho, portanto, caiu. E o Brasil hoje é um grande exportador de milho, né? Pesa no mercado internacional. Mas cai o preço lá fora, prejudica aqui também. No caso da soja, a soja caiu também em agosto, não caiu tanto como caiu o milho, mas segundo o Valor Data, que é as pesquisas do Valor Data, né, do Jornal Valor Econômico, elas mostram que, na média do mês, a segunda maior baixa do ano foi, em média, 3% menor, né? 3% menor que a de julho. Portanto, entre agosto e julho, o preço da soja já caiu 3%. Em relação a agosto do ano passado, houve uma leve retração. Agora, na Bolsa de Chicago, a soja tem enfrentado resistência para subir, também em razão dessa guerra comercial entre Estados Unidos e a China, né? Que continua, lógico, favorecendo os preços de negociação no Brasil. A China, como se sabe, lidera as importações de soja, ao passo que o Brasil e os Estados Unidos são os maiores exportadores. Então, se os preços tendem a cair nos Estados Unidos, necessariamente no caso da soja, não tendem a cair no Brasil. Mesmo assim, vale ressaltar, né? O volume de embarques do Brasil em relação à soja será menor agora e fechará o ano também em queda. Portanto, soja também está sob pressão. No caso do algodão e do café, nós tivemos uma queda bem acentuada, né? Entre as chamadas soft commodities, né? Que são negociadas pelo Brasil e tem como referência o mercado de Nova York, né? Os destaques de agosto foram as quedas de cerca de 8% do café e do algodão em relação às médias de junho. Portanto, agosto também foi um mês de pressão. O café, como o açúcar, que caiu quase 4%, o açúcar também caiu, foi diretamente influenciado pela valorização do dólar, né? Em relação ao real, comparando aí no real no mês de agosto, né? Que estimula, lógico, o aumento das exportações brasileiras. No caso do algodão, também há uma troca aí de ataques, né, entre Estados Unidos e a China, e a oferta global de algodão está em expansão. A média observada foi a menor desde março de 2016, ressalta o Jornal Valor Econômico. Então tivemos também uma queda de aproximadamente 8% para as cotações do algodão. E finalmente, outro produto que o Brasil exporta, e exporta muito, né, é o suco de laranja. Recuou cerca de 2%, pressionado pela recuperação da produção lá na Flórida, né, nos Estados Unidos, e também pelas boas perspectivas de oferta de laranja no Brasil. O Brasil é o maior exportador mundial de açúcar, de café e de suco e o segundo país no ranking de algodão. Portanto, se essas commodities perdem preço, lógico, isso preocupa não só o produtor que fornece, que às vezes já tem contratos futuros e conseguiu segurar o preço,
mas principalmente as contas do país, né? O quanto nós vamos conseguir obter com esses preços em baixa, já que nós exportamos muitos desses produtos. É uma preocupação, viu, Adriano? Queda dos preços de produtos agrícolas preocupa mesmo economistas de todos os setores. Financeiro, setor do agro, industrial, há muita preocupação. A pressão continua sobre algumas das principais commodities que o Brasil exporta anualmente. É com você. Bom, dólar operava em alta pela manhã, mercado de olho aí nas medidas do governo argentino em limitar a compra da moeda americana e incertezas nas negociações entre China e Estados Unidos. Feriado americano, mas o mercado financeiro não para. Puga, quais são as expectativas para o desenrolar desse dia e como o dólar de bolsa deve se comportar ao longo dessa semana? Olha, o que nós estamos observando, Adriano, é que o dólar vem mesmo em alta, agora alta de aproximadamente 0,44%. O dólar, agora há pouco, passava de R$ 4,16 e a R$ 4,16 mais 12, tinha uma alta mais acentuada, agora está na faixa de R$ 4,15 mais 90, praticamente R$ 4,16. Agora, a liquidez hoje é reduzida por conta desse feriado lá nos Estados Unidos. Como se sabe, entre as maiores economias do mundo, o americano opera muito em mercados e quando é feriado nos Estados Unidos, há uma redução no volume de negócios em diferentes países do mundo. Aqui não é diferente, mas vale lembrar que, preocupado com essa alta do dólar, o Banco Central foi ao mercado hoje e já está agindo. Aliás, continuará agindo até o dia 27 desse mês, agora de setembro, ofertando dólares à vista no mercado para controlar a alta e também fazendo swap cambial reverso, ou seja, retirando dólares do mercado. Então o Banco Central oferece dólar à vista, mas oferece também contratos que podem retirar esse dólar do mercado lá na frente, que vão retirar esses dólares do mercado lá na frente. Nesta manhã, para ter uma ideia, o Banco Central vendeu 450 milhões de dólares. Ofereceu mais do que isso. Ofereceu 580 milhões de dólares, conseguiu vender 450 milhões de dólares. Mas, de outro lado, também fez a venda de 9 mil contratos de swap cambial reverso, ofertou 11.600, vendeu 9 mil contratos. Resumindo, o dólar continua em alta. Agora, o dólar continua em alta mesmo com a atuação do Banco Central, enquanto a nossa bolsa vai aí, vamos dizer, encontrando alguma dificuldade, né? Está subindo agora, viu? Mas sobe muito pouco. Aos 101.288 pontos tem alta de 0,15%. E por que isso ocorre? Porque ainda há uma acomodação no mercado em função também da alta acentuada do dólar no mês de agosto. Vale lembrar que o dólar fechou o mês de agosto com uma alta de 8,51%. É a maior alta mensal desde 2015, quando o dólar subiu 9,33%. Então nós temos aí uma alta acentuada para o dólar, isso vai influenciar no mercado de bolsa. Por isso nós tínhamos agora a bolsa com uma alta leve de 0,15%. Destaque agora há pouco era a JBS, ações do JBS recuavam 1,15%. O mercado se acomoda agora, sem as operações nos Estados Unidos, perto de valores que não são surpresa para o mercado. O dólar subir não é uma surpresa nesta segunda-feira, assim como não é uma surpresa uma leve alta para a nossa bolsa. Agora, de olho no que ocorre na Argentina, porque essa redução de atividade econômica na Argentina, essa preocupação, essa dificuldade para equalizar as dívidas vai respingar em países como o Brasil. Portanto, o que parece não ter nada a ver conosco, deve respingar sim. Lógico, o Brasil está numa situação diferente da Argentina nesse período, não há grandes problemas como ocorrem lá, mas sempre a imagem da América do Sul fica prejudicada quando ocorrem problemas como esse que a Argentina vive agora, até de restringir a compra de dólares, renegociar dívida externa, é bem complicado. De olho na informação, porque o mercado amanhã, com a retomada das negociações nos Estados Unidos, deve oscilar um pouco mais. Para onde o mercado caminha? É esperar para conferir. A princípio, dólar já é, de novo, esperado em baixa lá na frente. Os profissionais já elevaram a projeção do dólar, viu, Adriano? Dentro de 3 meses, a expectativa agora é de que fiquem perto de R$ 4,05. Ao fim de 6 meses, deve chegar em R$ 13,95. Bom, a projeção anterior é de que teríamos já dólar a R$ 13,65, mas agora há, vamos dizer, uma reconsideração de números e o dólar deve ter, até o final do ano, valores mais altos do que a princípio nós esperávamos. É com você.
Ok, Puga, obrigado pela sua participação. Bom, e a expectativa era de termos dólar aí a 3,70. Eu acho que está meio difícil de chegarmos até um patamar como esse. Bom, é por aqui a hora de intervalo comercial. No próximo bloco você vai ver que o Brasil aumentou a cota para importação de tarifas sem etanol, sem tarifa de etanol americano. Eu te conto tudo depois do intervalo. Volto já. Bom, estou de volta e eu começo abrindo esse bloco agora com o assunto cana-de-açúcar. O consumo de cana-de-açúcar continua crescendo no mundo, mas em proporções menores. Enquanto isso, as usinas seguem priorizando a produção de etanol. E este é o assunto da entrevista que a Sara Kirchhoff fez em São Paulo com Arnaldo Luiz Correia, sócio da Archer Consulting. Acompanhe. No início do mês de agosto, as usinas brasileiras reduziram o RED de açúcar para o menor nível em 8 anos. Arnaldo, isso é uma consequência de uma grande oferta do produto? Seja bem-vindo ao canal do Boi. Muito obrigado, prazer estar aqui. Não, na verdade, o que está acontecendo esse ano é que as usinas estão priorizando o etanol, a produção de etanol, porque o etanol hoje está dando um retorno muito mais alto para as usinas. Consequentemente, como elas estão priorizando o etanol, a quantidade de açúcar disponível para a exportação vai se reduzir. E, evidentemente, que o número de RED também reduz. Como você está falando de percentual, quer dizer, o percentual tanto faz o tamanho da exportação, né? Percentualmente, realmente, em 8 anos é o menor. Por que será que é isso? No meu entender, a leitura que eu faço é que as usinas estão, digamos assim, empurrando com a barriga o máximo que elas podem para decidir se vão produzir ou se vão maximizar mesmo o etanol ou se vão direcionar parte dessa cana para o açúcar. Quando é que isso vai acontecer? Provavelmente até o final do mês de setembro. Porque aí ela vai ter uma ideia, quer dizer, que o mercado, ela espera que o mercado lá fora reaja em função da menor disponibilidade de açúcar no Brasil, e aí, se os preços melhorarem, ela vai produzir um pouco mais de açúcar. A gente sai um pouco desse cenário, talvez. Sim, talvez sim. E o último levantamento da Conab, né, que foi feito na semana passada, o segundo levantamento do ano para a cana-de-açúcar no Brasil, mostra justamente essa tendência que já vinha sendo acompanhada há algum tempo, né? Preferência pelo etanol e o açúcar sendo deixado um pouco de lado. Exatamente. O etanol ganhou uma fatia de mercado bastante significativa. Você pode fazer uma pesquisa com seus amigos, os seus familiares, e você vai ver que gente que não usava etanol antes nos veículos, agora está usando. No meu caso, por exemplo, eu colocava geralmente gasolina, agora eu passo a colocar etanol porque é mais competitivo. E o mais interessante é o seguinte, algumas pessoas apontam que os postos, principalmente nas grandes capitais, São Paulo principalmente, o que acontece? Você vê que o preço da gasolina está bem acima do etanol, o sujeito prefere deixar o preço lá em cima do etanol, porque da gasolina acima do etanol, porque o consumidor ele vai visitar o posto cerca de 40% mais para abastecer o veículo. Então ele vai lá, ele usa a loja de conveniência, ele usa mas não sei o quê, ele lava o carro. Então, essas coisas fazem com que os próprios donos de postos estão contribuindo para esse crescimento bastante significativo do etanol, que é de 30% em relação ao ano passado, só para você ter uma ideia. E enquanto o consumo de etanol vai subindo, o consumo de açúcar está diminuindo, né? Ele continua numa crescente, mas muito menor do que aquilo que a gente acompanhava. Sim, né? O consumo mundial de açúcar ele ainda cresce em torno de 1,56% ao ano, praticamente concentrado na Ásia, né? No Brasil ainda há o crescimento vegetativo, mas no resto da América, inclusive Estados Unidos, existe um crescimento de consumo de açúcar de cana. Os Estados Unidos agora cresceu o consumo de açúcar de cana 0,7%, porque o americano está começando a perceber, com estudos que têm sido publicados na imprensa, que o substituto que eles tinham, que era o xarope de milho, conhecido como HFCS, High Fructose Corn Syrup, esse adoçante, digamos assim, ele causa obesidade. Então,
uma vez mais, estamos mostrando que o açúcar é um produto natural. A propaganda negativa que se faz do açúcar, querendo substituí-lo por aspartame ou qualquer um desses adoçantes, isso daí é ruim para a saúde. Sai um estudo essa semana também, lá fora, linkando alguns problemas de saúde com a utilização de adoçantes. Olha só. E ainda falando do crescimento do consumo, né, do açúcar, a gente está falando então em torno de 1,6% ao ano, 1,5% ao ano. Quanto que era esse número 10 anos atrás, mais ou menos? Uns 2,5%. 2,2%, 2,5%. O crescimento era bastante, porque você estava vendo principalmente a China crescendo de maneira em 2 dígitos durante os anos 2000, e certamente isso puxou o crescimento mundial. Para terminar, para esse ano, safra 2019 e 2020, o Brasil deve ter um aumento de 2% na moagem de cana, mas o teor do açúcar cai. Uma pesquisa da FC Estônia, é isso mesmo? É esse número? Eu acho que essa pesquisa está correta. Eu acho que nós vamos ter aí O que está acontecendo é o seguinte: você transforma a cana no que a gente chama de ATR, ou seja, para você poder comparar, inclusive custo do açúcar, propriamente dito, refinado para consumo, e o etanol, a gente tem um denominador que a gente chama de ATR, que são açúcares totais reduzidos. E esse ATR, nós temos a mesma produção dele desde de 2008, 2009. Ou seja, faz 10 anos, pouco mais de 10 anos, que o Brasil produz a mesma quantidade de ATR. E isso, em algum momento, vai ser traduzido em preço. Porque o mundo, independentemente do crescimento de produção lá fora, o mundo não pode prescindir de açúcar brasileiro, porque nós somos os grandes exportadores de açúcar. É o principal mercado, é o Brasil, né? E como que seria uma forma de contornar isso? Olha, você só vai ter aumento na produção de cana com investimento, com segurança jurídica, e com melhores preços. Não tem jeito. Como com toda commodity, uma combinação de fatores. Você precisa de preços baixos para que haja redução de estoque, que é o caso agora, para que depois tenha preços altos novamente. Com a redução de estoques, o consumo, o preço volta ao equilíbrio. Perfeito. Por enquanto, nós estamos desequilibrados. Tá certo, Arnaldo. Obrigada pela sua participação. Obrigado pelo convite. Conosco. Obrigada pelos esclarecimentos e volte sempre. Esse foi, então, Arnaldo Luiz Correia e nós devolvemos o sinal para Campo Grande. É com vocês. Bom, o Brasil aceitou o pedido dos Estados Unidos, aumentou a compra de etanol norte-americano sem tarifação de 600 para 750 milhões de litros. Vamos voltar agora até São Paulo, vamos conversar mais uma vez com o Walter Pulga Júnior lá na Bolsa Brasileira de Mercadorias. Pulga, essa decisão deverá ter uma contrapartida, né? Terá sim, Adriano, porque o Brasil aceitou, depois de negociações diplomáticas lá nos Estados Unidos, né? E de uma reunião até recentemente aí com o chanceler Ernesto Araújo e autoridades americanas lá da Casa Branca, o Brasil aceitou o pedido norte-americano de ampliar a compra de etanol dos Estados Unidos sem tarifação. Bom, essa tarifação, a cota nos Estados Unidos, né, estava limitada a 600 milhões de litros. Acima de 600 milhões de litros, incidiria um imposto de 20%, uma tarifa de 20%. Bom, o Brasil prorrogou por mais um ano e mais do que isso, aumentou de 600 milhões para 750 milhões de litros a cota norte-americana. Então podemos, né, ver a chegada ao Brasil de etanol sem tarifação até 750 milhões de litros. Mas o Brasil exigiu uma contrapartida. Somente renovaremos essa cota de venda de etanol norte-americano no Brasil se tivermos um aumento da nossa cota de açúcar, que está limitada lá a 150 mil toneladas. A nossa ministra Tereza Cristina colocou na mesa de negociação e teve aí o apoio do presidente Bolsonaro de uma contrapartida para ampliar a venda de nosso açúcar no mercado americano. Bom, a União da Indústria de Cana-de-Açúcar, a única que representa as usinas de todo o centro-sul do país, Adriano, ela avaliou que a decisão de ampliar a cota para os americanos foi uma grande vitória quando falamos em estender as mãos para o governo americano, né? Mas, ao mesmo tempo, ela avaliou que, embora fosse importante para o Brasil
tomar esse gesto, né, decidir por esse gesto em favor da abertura comercial com os Estados Unidos, ele não poderia ser feito sem uma contrapartida. Portanto, daqui a um ano, teremos provavelmente a ampliação da cota de açúcar do Brasil no mercado americano. Vou lembrar, está limitado em 150 mil toneladas, há um pleito do Brasil para que amplie para 300 mil toneladas. Atualmente, a importação de etanol representa 5% da produção brasileira de biocombustível. Ela é realizada principalmente por empresas brasileiras, como a Copersucar, que possui até uma trading, né, uma operadora nos Estados Unidos, também a Raízen, né, também opera etanol que vem dos Estados Unidos. Agora, essas importações abastecem apenas o mercado do Nordeste, viu? Que ainda produz menos biocombustível do que consome. Portanto, etanol no Nordeste ainda vem dos Estados Unidos. Apoio da Única, negociação em andamento, mas o Brasil aceitou o pedido americano e vai aumentar a compra de etanol americano sem tarifação. É esperar que agora nós tenhamos também um espaço maior para o nosso açúcar lá. Ainda mais num período mais difícil, o açúcar está sob pressão, nós comentamos sobre isso agora há pouco, o açúcar perdeu preço no mercado internacional, estamos com dificuldade no mercado internacional, o Brasil já reduziu sua produção, parte da nossa cana, boa parte da nossa cana vai para etanol, estamos produzindo menos açúcar, estamos discutindo na OMC com a Índia, que tem subsidiado a produção de açúcar lá e tem pressionado os preços do açúcar no mercado internacional. Portanto, o Brasil tem interesse na ampliação do mercado até para suportar um pouco essa pressão sobre o preço do açúcar produzido no mundo inteiro. É esperar para conferir, mas nós já estamos abrindo, vamos dizer, concessões para os norte-americanos. É com você, Adriano. Pouco obrigado, uma ótima tarde para você. Eu vou para o intervalo comercial. No próximo bloco, nosso assunto é café. Você vai ver como está a produção de café especial em Minas Gerais. Participe com a gente, 996562266. A parada é rapidinha, daqui a pouco eu estou de volta. Bom, já estou de volta e vamos falar de café agora? Uma dica técnica especial mostra como produzir cafés de qualidade. Café especial é a matéria que você vai conferir agora nessa reportagem produzida pela Emater Minas Gerais e veiculada aqui em parceria com o Canal do Boi. Meu nome é Tarcísio Maria de Lacerda. A gente mora e trabalha aqui no sítio Santa Rita, município de Espera Feliz, Minas Gerais. A minha primeira lavoura que eu mesmo plantei foi em 1972. A gente viveu de café uma vida toda. De 78 a 81, nós passamos de café bebida rio para um café bebida dura. Porque até então, todo o café desta região aqui do Caparaó era tido como café ruim. Nessa época, eu fui buscar qualidade de café em outras regiões do estado, do Brasil, aprender como é que fazia um café melhor. E acabei tendo a surpresa de descobrir que a gente já produzia café bom, só a gente não sabia que ele era bom e o comércio não nos remunerava pela qualidade. A libertação do produtor é entender o que ele tem na mão. Se você parar para analisar, é impossível alguém vender um produto que não sabe o que é. Acho que só no café que tem isso. O Johnny, meu filho, tinha 15 anos de idade e ele veio morar na roça sozinho. E usou o seguinte termo: "Ô pai, o senhor sempre me falou que o senhor está sendo um produtor melhor do que o meu avô. E eu vou ser um produtor melhor do que o senhor." E ele vinha com uma história que existia um mundo novo de café, que era o café bebida fina, que era um outro padrão, que era microlotes, que esse café ainda ia ser comercializado do produtor direto para a cafeteria ou para o consumidor. Eu, naquela época, achava que tudo era um sonho. Mas como o sonho era bonito, eu comecei a sonhar junto. E ele começou a fazer cursinho de uma coisa, de outra, de degustação, de classificação, de tratos culturais. E foi treinando. Até que a gente começou realmente a produzir cafés diferenciados. Só em 2012 é que a gente começou a comercializar um primeiro saquinho de café direto para a cafeteria. O segredo de quase tudo isso é gestão.
E quem nos ajudou a organizar tudo isso, e a gente nem acreditava na época, é o Certifica Minas. O programa de certificação, o Certifica Minas Café, ele surge em 2006, 2007, com o intuito de dar condições aos agricultores familiares de trabalhar com a certificação. A gente faz uma assistência técnica em toda a propriedade, né? Avalia a aptidão para a região, o que ela tem, o que ela não tem, qual estrutura que ela precisa para determinada atividade. Então, se ele vai trabalhar com café, já tem o cafezal implantado, vai precisar implantar, qual estrutura que precisa, qual tipo de café que ele quer produzir. A partir daí, você faz um planejamento com ele. E a partir desse planejamento, você começa a trabalhar e a criar novas metas, novas formas de trabalho e planejamento para a propriedade. Minas Gerais é o maior produtor, né, de café do Brasil, sendo que mais da metade desse café vem da agricultura familiar. E a Emater, através de uma equipe de agroindústria, que é uma equipe multidisciplinar, composta de vários profissionais, dá apoio a toda a cadeia produtiva da agroindústria. Você embalou, você moeu, né, no caso do café, você fez qualquer tipo de classificação no café, aquilo já é considerado uma agroindústria. Aqui funciona a nossa via úmida, onde o café entra lá em cima e vai passando por essas máquinas e chega separado aqui. Vem verde, maduro, passa, folha, cisco, pauzinho. E as máquinas vão separando de cima para baixo, passa na pré-limpeza, que tira as impurezas. O café sai da via úmida e vem para o terreiro normal, independente de ser debaixo do terreiro coberto ou não. Esse café fica aqui 1 ou 2 dias para enxugar e vai direto para o secador. Nós secamos praticamente toda a nossa safra aqui. A gente trabalha com temperatura baixa. Ela é regulada em 40 graus, nunca passa de 40. Não existe uma receita para nada no café. Tudo é criado, tudo é transformado, tudo é quebras de paradigmas diários, coisas que não se faziam há 5 anos atrás se fazem hoje, fermentação, por exemplo. Era inimaginável há 5, 6 anos atrás e hoje já é uma consistência no mercado, os cafés fermentados. Essa tulha, onde ficam armazenados os cafés, olha, Salada, Espírito Santo, Pé da Menina, quantidade de sacas. Cada lote é totalmente separado. Tem a ver com variedade do café e tem a ver com o processo do pós-colheita. O que o cliente quer é saber se você tem controle e tem repetitividade, se você vai conseguir produzir esse mesmo café durante vários anos. E com esse controle a gente consegue fazer isso. A produção de café tem que ser melhor a cada ano. Então, se você produz esse ano um tipo de café, o ano que vem você tem que produzir um café diferente, um pouco melhor. E isso passa por profissionalização. O produtor que não estiver fazendo curso, que não se aprimorar, ele vai cada vez ficando para trás. Os sonhos que a gente sempre teve é diversificar a cultura. E hoje nós conseguimos diversificar com o café. Eu fico com a área de produção. A minha função é trabalhar no meio da lavoura. O Johnny fica com a área de pós-colheita, qualidade, comércio de café fino. O Fred, que é meu genro, ele fica com a torra, a cafeteria e ajuda no comércio de café torrado. E a Miriam fica com a parte administrativa e a parte de turismo aqui no sítio. Então aqui a gente tem roteiro para o turista que é apaixonado por café, ou para baristas, ou para mestre de torras, que a gente pega o cara aqui na cafeteria, leva para a produção, então explica toda a parte de plantio do café, de manejo da lavoura, até a colheita, até a parte de secagem, até a parte de torra e até tomar o café na xícara. Aqui é o nosso laboratório, né? O laboratório é um laboratório de análise sensorial, de análise física e é um laboratório de torra. Aqui que a gente faz todo o processo final do café. Assim. Lá no terreiro, o café ele tá em coco, né? Ele ainda tá secando. Depois que o café seca, a gente vai beneficiar o café. A gente vai tirar essa casca do café, deixando só o grão. Só que esse grão ele tá cheio de pedacinhos de casca, grão quebrado. A gente manda beneficiar
que é separar por tamanho dos grãos. Depois que separou pela peneira, né, tipo os grãos 16 acima, a gente tem uma esteira que vai passando o café devagarzinho e a gente tem uns funcionários aqui do sítio que cata a dedo todos os defeitozinhos que porventura ainda passou pelo rebeneficiamento. Dessa esteira cai nesses saquinhos aqui. Aí depois que vem para cá. Daí eu tiro o café daqui e torro aqui, nessa máquina. Tudo está relacionado ao pós-colheita. Porque até o café está na planta, você não domina ele. Você não controla quando vai chover, quando não vai. O produtor só tem o controle do processo quando ele tira o fruto da planta e começa a processar ele. Não existe produtor de café especial se ele não for profissional. Ele tem que aprender, que ele tem que conhecer de café. Não adianta ele produzir café se ele não sabe qual café que ele produz. Se deixa na mão de outro para provar, para determinar essa qualidade para ele, quem me garante que esse outro trader, essa outra pessoa que está provando, está sendo 100% honesto com ele? Então, a melhor opção para ele é se qualificar e ter a formação na área. Eu sinto eu não ter 20 anos de idade, porque eu vejo que nós estamos dando os primeiros passos. O futuro aqui é brilhante. E às vezes as pessoas veem as máquinas que a gente faz, veem os cafés que a gente faz, tudo disso é consequência do êxito da sucessão familiar aqui do sítio. Para acontecer a sucessão familiar tem que ter duas coisas. Os filhos têm que querer e os pais têm que permitir. Mas só tem êxito mesmo, só tem a explosão, o boom, é quando os dois, além de quererem e permitirem, trabalharem juntos, que é o que acontece aqui. Não se vende hoje no café especial apenas uma xícara de café, mas uma xícara de café acompanhada de uma história de um produtor, às vezes, que começou do nada, que era o nosso caso aqui, e que hoje estamos nos preparando para atender esse mercado. Bom, e na semana passada, última semana do mês de agosto, Goiânia sediou aí a 12ª edição do Congresso Brasileiro do Algodão. Foram 3 dias voltados para debates, painéis sobre tecnologias, mercado e desenvolvimento da cotonicultura no Brasil. Fabiano Reis esteve lá, participou ativamente deste fórum, deste evento, e nos traz agora informações sobre a cultura do algodão no Brasil. Foram cerca de 3.000 participantes, quase o dobro do previsto inicialmente pela comissão organizadora, durante o 12º Congresso Brasileiro do Algodão, maior evento da cotonicultura nacional, realizado em Goiânia. Inovações no formato e no conteúdo fizeram parte da estratégia da Abrapa para tornar o evento ainda mais dinâmico e diversificado, em linha com os novos tempos da produção do algodão, considerada a cultura vitrine do amanhã. Hoje a inovação e tecnologia tem mostrado muito interesse para o produtor. A única forma de produtor hoje abaixar custo é através... Não tem muita coisa diferente para fazer, mas assim, a inovação e a tecnologia vem facilitando para o produtor e ajudando ele nos seus custos do dia a dia. Então, assim, no Congresso também tem mostrado isso e tem também, o produtor tem visto que isso é uma forma dele poder participar dessa discussão junto ao Congresso. A tecnologia também foi abordada através das iniciativas, como do Instituto Goiano da Agricultura. As pesquisas no IGA estão em cima de um novo modelo de experimentação agrícola que confere a validação da efetividade dessas tecnologias, seja cultivares, seja produtos, seja serviços. E uma vez que essas tecnologias estão sendo validadas do ponto de vista técnico, econômico, também operativamente devem cumprir alguns requisitos para ser inseridas dentro das propriedades agrícolas. Como elas chegam ao produtor? Chegam através de uma parceria que temos com empresas de inovação tecnológica que assessoram e coordenam atividades dentro da propriedade, onde elas se informam e se atualizam
com os resultados do IGA para ser inseridos ou transferidos essas informações ou processos às propriedades agrícolas, com um impacto específico dentro da produção. Houve também lançamentos durante o Congresso Brasileiro do Algodão. Na cultura do algodão é extremamente importante trazer inovações, né, para produzir, para maior produção. E com isso nós vimos que, primeiro, temos uma doença extremamente importante no algodão, que é a ramulária, e nós estamos trazendo o Fox Expo para controle dessa doença. Então demorou aí vários anos de testes e registros dessa mistura tripla para estar trazendo agora para o mercado brasileiro essa tecnologia. E o Brasil é o quarto maior produtor mundial de algodão e o segundo maior exportador global. Mas não é só isso, exporta também tecnologia. E foi isso que nós viemos conhecer na Agência Brasileira de Cooperação. Neste cenário, vim conhecer a Agência Brasileira de Cooperação, a ABC, que trabalha com a cooperação técnica internacional, promovida pelo Brasil no setor do algodão com 22 países da África, América Latina e Caribe. E eu converso agora com o Neuci Caixeta, que vai falar a respeito de um trabalho fantástico da Agência Brasileira de Cooperação. Neuci, esse trabalho ele é feito atuando junto a algumas áreas da África, também da América Latina, Caribe. Como é que funciona e o que representa esse painel aqui que está do nosso lado e que trata do setor algodoeiro? Nós trouxemos aqui para compartilhar com todos os congressistas e as equipes que estão participando desse evento, muito importante não só para a cotonicultura do Brasil, mas também o conhecimento que foi desenvolvido pelas instituições brasileiras do setor público e privado para os nossos países, amigos e vizinhos do continente africano e também da América Latina. Então, o governo brasileiro atua levando esse conhecimento, essas boas práticas que foram desenvolvidas aqui no Brasil para esses países. No caso aqui, especificamente da África, nós temos 15 países que se beneficiam desse conhecimento desenvolvido no setor do cultivo do algodão. Por exemplo, aqui o Mali é um dos países pioneiros dessa iniciativa de cooperação técnica, que é coordenada pela Agência Brasileira de Cooperação, que é um departamento do Ministério das Relações Exteriores, que tem um mandato para desenvolver esse trabalho. Nós temos 3 projetos bilaterais com esse país na área de fortalecimento do cultivo do algodão. E na parte trilateral, com o organismo internacional, nós temos um projeto que promove o trabalho decente em toda a cadeia produtiva do algodão com países da África e da América Latina. Aqui é um grupo de fotos reais dos países, né, com os quais nós trabalhamos e desenvolvemos todo esse conhecimento que a gente compartilha. Por exemplo, se você observar aqui, essa foto aqui, nós trouxemos equipes de países africanos num dia de campo promovido pela MIPA, que é uma instituição nossa parceira no desenvolvimento desse projeto. Essa foto aqui no Brasil serve para mostrar as tecnologias que o Brasil desenvolve no setor para esses países. Então quisemos saber da experiência de quem aplica as tecnologias desenvolvidas no Brasil e conversei com a representante de Moçambique. Em condições normais, nós trabalhamos com 250 mil famílias produtoras e o nosso rendimento varia de 400 a 500 quilos por hectare, mas com a implementação do projeto Chiri Zambésia na zona centro, que visa essencialmente a transferência de boas práticas dos produtores, nós agora estamos a ver os resultados, estamos a ver um rendimento de 2.000 quilos por hectare. Então, isto é uma grande vantagem olhando para aquilo que é o historial do rendimento. Estamos a sair de 500 quilos, agora estamos a falar de 2 toneladas por hectare. Bom, a gente segue falando de algodão aqui no programa. No Mato Grosso, cotonicultores estão destruindo restos vegetais do algodão para evitar pragas e doenças no próximo ciclo. Quem nos traz as informações é o Valdir Pacheco.
Mato Grosso tem mais de 700 fazendas com plantio de algodão e a colheita está bem avançada, em algumas regiões chegando a mais de 90% de 1.115.000 hectares semeados na safra 2018-2019. A destruição das soqueiras, ou seja, restos vegetais, é obrigatório por lei, tanto que em Mato Grosso existe o vazio sanitário do algodoeiro, que é o período do ano durante o qual não pode haver plantas de algodoeiro com risco fitossanitário. A destruição é essencial para evitar que haja proliferação de doenças e pragas, em especial o bicudo do algodoeiro, segundo o Instituto Mato Grossense do Algodão. De acordo com os especialistas do Instituto, as algodoeiras mato-grossenses estão trabalhando a todo vapor, embora os trabalhos de colheita estejam na reta final. A preocupação com o bicudo do algodoeiro tem crescido em meio às propriedades, tanto que a recomendação tem sido a instalação de tubo mata-bicudo nesse final de ciclo da cultura. De acordo com a entidade, a destruição da soqueira é essencial para evitar os rebrotes das plantas que são verdadeiras fontes de pragas e doenças para o novo ciclo, em especial para o bicudo do algodoeiro, a ramulária e as principais lagartas que atacam a cultura do algodão. O bicudo é um besouro de coloração esverdeada ou castanha e mandíbulas afiadas, utilizadas para perfurar o botão floral e a maçã dos algodoeiros. O inseto é considerado a principal praga dos algodoeiros nas Américas e, se não controlado, pode causar perdas de mais de 70% da produção. De acordo com o IMA-MT, uma das principais formas de eliminação dos restos culturais do algodão é a química, através do uso de herbicidas. Os especialistas do IMA pontuam que a destruição química das soqueiras pode ser dividida em 3 métodos: destruição iniciada no toco, destruição dos rebrotes e destruição de plantas em pé. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Bom, o BNDES já autorizou a renegociação das dívidas de produtores rurais e dispõe de recursos para repassar dinheiro para os bancos credenciados. No entanto, os bancos resistem em renegociar e refinanciar dívidas. Isso porque as instituições acabam assumindo a responsabilidade em caso de inadimplência do produtor. Sobre este assunto, Walter Puga Júnior conversou lá em São Paulo com Francisco Torma, que é especialista em dinheiro agrário. Acompanhe. Dinheiro agrário, acompanhe. Doutor Francisco, obrigado por ter vindo participar da nossa programação. Vamos falar desse assunto que interessa muito ao produtor rural, que é essa renegociação de dívida agrícola, dívida rural, que o BNDES autorizou, mas que não encontra aceitação nos bancos. O que acontece? Exatamente. O problema todo é o risco. Porque como é que funciona essa operação do BNDES? O produtor que tem a dívida, ele vai até o seu agente financeiro, o banco, a instituição financeira, né? E renegocia esta dívida, repactua, com um novo financiamento. E de onde é que vem esse dinheiro? Vem do BNDES. Esta linha de crédito foi aberta no BNDES. Então, o que o produtor faz? Vai até o banco, informa que quer renegociar sua dívida ou com a instituição bancária, né? Se for uma dívida do crédito rural com aquela própria instituição, ou com um fornecedor particular, por exemplo, fornecedor de insumos, né, o estabelecimento onde é que ele compra o seu veneno, onde é que ele compra sementes, ele está em débito, ele pode fazer essa renegociação pelo BNDES. Mas como que isso acontece? Ele encaminha essa documentação com o banco encaminha essa documentação com o BNDES e faz a operação. Só que é aí que reside o problema, a instituição financeira, o banco, ele é responsável pelo risco da operação. Se o produtor rural não paga essa nova linha, né, que pode ser até em 12 anos, com carência de 3, quem tem que ressarcir o BNDES é o banco. E é exatamente nesse ponto que está o problema, que está essa indisponibilidade do banco em querer fazer essas operações. Bom, o BNDES já emitiu 4 circulares
liberando essa renegociação e os bancos continuam resistindo. Qual é a saída para a situação, já que o produtor precisa renegociar sua dívida? A saída foi aquela que foi disponibilizada no Plano Safra. O Plano Safra que foi anunciado agora mês passado, né, e contemplava, dentre os vários requisitos, as várias formas e características do Plano Safra, como crédito, encargos, isso, aquilo. Um dos itens anunciados no Plano Safra foi o FAF, o Fundo de Aval Fraterno. Como é que ele funciona? Os produtores reúnem-se em grupos, 10, 12, aí nós vamos depender de como é que vai vir esse FAF, e fazem um fundo que ele vai ser utilizado justamente no caso de um produtor não conseguir adimplir esse pagamento, o fundo é responsável pelo pagamento. Qual que é o problema que nós temos com o FAF? É que o FAF ainda não foi editado, ele não saiu, ele não está disponível. Ou seja, ele não existe ainda. Ele não existe, ele é uma ideia que foi anunciada no Plano Safra e que contemplava que isso seria feito por medida provisória. Foi anunciado no Plano Safra que o FAF seria feito por medida provisória. Já estamos nos encaminhando para o final de agosto e ainda não vimos o FAF. E nesse aguardo aí, nessa expectativa para vir essa medida provisória, o produtor já está sendo executado, já está perdendo propriedade, já está sofrendo todos os problemas do endividamento. Qual é a saída? Lá no Rio Grande do Sul, vocês têm utilizado recursos na Justiça para evitar a cobrança, a execução, na verdade, dessa dívida. Qual é a saída neste momento, já que não foi possível viabilizar essa renegociação? O que os profissionais do direito que trabalham com endividamento estão fazendo? Como os bancos têm se negado a fazer essa nova linha de crédito do BNDES, que é uma linha que foi criada justamente para isso, para tirar o produtor dessa situação de endividamento, e o FAF não é obrigatório, quer dizer, a contratação não depende de existir o FAF, porque a circular é muito clara, eu tenho a circular aqui, ela é muito clara que os bancos estão autorizados a contratar com o produtor a garantia que bem entender. Pode ser uma garantia imobiliária, pode ser uma garantia de um bem imóvel. Pode exigir do produtor uma garantia real. Pode e deve, porque o banco, como ele se responsabiliza por esse pagamento junto ao BNDES, está expresso aqui na circular. Ele pode exigir do produtor garantias suficientes para o pagamento daquela dívida em caso de inadimplência. Então, o que acontece? Não dependemos do FAF para isso acontecer. A circular, por si só, ela é executável perfeitamente. Os bancos têm se negado, né? Poderiam fazê-lo desde que o produtor preencha os requisitos, demonstre que houve uma dificuldade financeira, demonstre que há viabilidade no empreendimento, demonstre que tem garantia suficiente. Em havendo isso, perfeitamente é possível a contratação. Como os bancos têm se negado, nós estamos alegando equiparação às tradicionais renegociações que o governo tem feito, porque não é de hoje que o governo disponibiliza renegociações para o produtor rural, isso é super tranquilo no crédito rural, todo produtor sabe, o produtor já fez um PESA, uma securitização. Lá no passado. Lá no passado, lá a partir dos anos 90, 98, quando saiu os programas, né? Então, o que isto gerou? Sempre a má redação dessas renegociações leva o banco a entender que ele não é obrigado. Mas o STJ já deixou muito claro, súmula 298 do STJ, que sempre quando sai um normativo desses, o banco é obrigado a fazer a contratação desde que o produtor preencha os requisitos. E o que nós estamos fazendo é justamente isso. Nesse caso, preenchidos os requisitos da circular 41, começou como a circular 46, depois 12, depois 21 e agora a 41/2019. Preenchidos os requisitos, nós buscamos ao Judiciário aplicar a súmula 298 do STJ e garantir ao produtor rural o direito à renegociação. Pelo menos ele não seria executado rapidamente. Até que o Judiciário se manifeste de uma forma mais consolidada, porque, por enquanto, nós temos decisões pontuais e pequenas, espalhadas, dos juízes locais, nós não temos tribunais, ainda não se manifestaram, a STJ não se manifestou. Até que isso aconteça, qual que é o nosso objetivo? Suspender as execuções, manter o produtor rural na posse do seu patrimônio, produzindo, porque, afinal de contas, é somente através da produção que o produtor vai conseguir solucionar o problema do seu endividamento. Bom, você acaba de ouvir, né? O doutor Francisco Torma, ele é de Juí, lá no Rio Grande do Sul, estado onde ações declaratórias para impedir, né, a execução rápida de produtores rurais endividados, já que há esse direito de renegociação, é um estado onde essa movimentação é muito acentuada. Agora, se você precisa de mais informação e quer acompanhar o trabalho do doutor Francisco Torma, acesse o www.agrolei.com.br.
É esse o endereço, doutor? Esse é o endereço. Também estamos em todas as redes sociais, basta procurar lá o portal AgroLei. Ele escreve sobre o assunto, ele debate, emite opiniões. Você estará bem informado lendo o agrolei.com.br. Mais uma vez, obrigado, doutor, pela sua entrevista. É com vocês em Campo Grande. Legal. Vamos acompanhar agora uma entrevista que o Fabiano fez durante o 12º Congresso Brasileiro de Algodão com a diretora da área rural do Rabobank, a Poliana Saraiva. Confira. Vamos falar agora um pouco a respeito de investimento na área rural, desempenho também. E para falar sobre esse assunto, eu vou conversar com Poliana Saraiva. Ela é diretora da área rural do Rabobank e conversa agora aqui conosco no Canal do Boi, no Agricultura BR. Poliana, como que tem sido a atuação do Rabobank aqui no Brasil, um banco que tem tanta tradição no agronegócio, na Europa e também em outros países do mundo? O Rabobank, ele tem uma missão muito forte, não só no Brasil, mas no mundo todo, de financiar alimentos sustentáveis e viáveis ao longo do tempo. Então, nossa missão de cultivar um mundo melhor juntos, ela é uma missão não só nossa no Brasil, mas no mundo afora, onde o Rabobank está presente. Aqui no Brasil, a gente financia tanto a agricultura de larga escala, a agricultura primária, quanto também as grandes indústrias relacionadas ao agronegócio. Qual que é o impacto hoje do Brasil na atuação do Rabobank? O Brasil é o terceiro negócio mais importante para o Rabobank fora da Holanda, né? O Rabobank é um banco holandês com sede na Holanda. Fora da Holanda, o Brasil é o terceiro maior negócio e é de extrema relevância para a agricultura e para a produção de alimentos para o futuro. Hoje o Rabobank atua nessa questão do financiamento, no apoio para a produção de oleaginosas, cereais, proteína. Como é que tem atuado quando vemos esse espectro, essa divisão? Hoje o banco está presente em quase todas as grandes commodities, então soja, milho, algodão, proteína animal, mas também financiando leite, HF de larga escala no país. Então nós temos uma esfera de atuação muito grande. Originalmente o Rabobank é um banco cooperativo na Holanda. O que muda na sua atuação aqui no Brasil? A nossa atuação ela é muito similar em todos os mais de 20 países que a gente está presente. A gente tem um valor muito consolidado onde nós atuamos, valor de transparência, valor de respeito e valor de sustentabilidade. Então, nós temos uma atuação muito linear em todos os países de atuação. Hoje, só para pegar a sua opinião sobre esse entendimento, Poliana, nós temos um grande desafio em relação à sustentabilidade, em melhorar a produtividade, ter renda para o produtor e não desmatar, não aumentar as áreas de produção. Como que o Rabobank se insere dentro desse cenário? O Rabobank nós acreditamos que há espaço para a gente ter a agenda para trabalhar de uma forma sustentável de qualquer maneira, preservando, fazendo práticas sustentáveis e produzindo mais. Há espaço para aumentar ganho de produtividade, mesmo sendo sustentável. Bom, já estou de volta e foram 9 dias de muitos negócios, inovações tecnológicas, produtos da agricultura familiar e muita gente conferindo o que foi destaque na 42ª edição da Expo Inter, que terminou ontem lá em Esteio, no Rio Grande do Sul. A maior feira da América Latina este ano teve um crescimento de 17% em relação à edição do ano de 2018. Acompanhe. Crescimento em volume de negócios, em público e muitos assuntos relacionados ao agronegócio sendo discutidos. Assim termina mais uma edição da Expo Inter. Passando de um total de 2 bilhões e 300 milhões de negócios feitos no ano passado, né, de volume de negócios realizado no ano passado, de 2 bilhões e 300 milhões de reais para 2 bilhões 699 milhões 868.739 reais com 57 centavos. Então, para ser exato, 17% de aumento, sendo nas máquinas e implementos um aumento de 11,43%, de 2.284 para 2.546, no artesanato de 1.277.000 para 1.385.000, foram 8,38% de aumento. Na agricultura familiar, de 4 milhões de reais para 4.540.000 reais, 13,51%.
nas negociações de animais, de 10.269.000, houve uma redução para 8.443.000, o que significa um 18% de redução, entre outras razões por conta de não ter havido leilão do cavalo crioulo, né, que movimenta bastante desses negócios, e queda de sêmen e coberturas também. No segmento automobilístico, que precisa ser ressaltado, também foram cerca de 101 milhões de reais negociados no ano passado e foram 139 milhões de reais negociados neste ano, que significa aí cerca de 20% de aumento. Então, o volume de negócios expressivamente maior, 17%, o que confirma aí as nossas expectativas positivas para esta edição da Expo Inter, e mais do que isso, também nos injeta muito otimismo e confiança na economia do Rio Grande do Sul, numa retomada econômica importante. É um significado muito grande o que a gente viu nessa 42ª Expo Inter. A gente viu o otimismo, a gente viu a realização do agricultor que trabalhou durante um ano para chegar até esse momento. A gente viu que essa crise que nós estamos passando no Rio Grande do Sul e no Brasil, uma crise financeira, ela está sim sendo olhada pelos nossos produtores com um olhar de recuperação. Porque esses investimentos, esse aumento de mais de 17% no faturamento, desde implementos e máquinas agrícolas, aonde essas máquinas vão ajudar a agregar valor ao seu produto, diminuir o custo da sua produção, a gente vê que a agricultura e o Rio Grande, que nós queremos essas novas façanhas, estão dando certo aqui na Expo Inter e na agricultura gaúcha. Bom, e esta edição da Agricultura BR fica por aqui. Lembrando você que mais informações sobre agronegócio, sobre a programação do Canal do Boi, você tem acessando sba1.com e também todas as nossas mídias sociais, tanto no Facebook bem como no Instagram. Deixo aqui um abraço apertado para você, desejo uma abençoada semana, uma ótima terça-feira, a gente volta a se encontrar em outra oportunidade. Até lá, tchau, tchau.